Essa semana foi marcada pelo Dia Mundial da Síndrome de Down. Embora não seja exatamente uma data comemorativa, a data é marcada pela luta, pela quebra de estigmas e fortalecimento dos direitos das pessoas com Down, inclusive o direito à educação. De acordo com o censo escolar realizado pelo INEP em 2016, houve um aumento no acesso de estudantes com deficiência à educação. Quase 800 mil matrículas, 93% delas na escola regular. Eu conversei sobre isso com a Aline Santos, que é coordenadora do Diversa, uma rede colaborativa dedicada ao tema de educação inclusiva, desenvolvida pelo Instituto Rodrigo Mendes. Confira. Como que você avalia a inclusão de alunos com síndrome de Down especificamente nas escolas e nas escolas regulares? Olha, esse é um tema que renderia um bate-papo de um dia inteiro, né? Tem muita coisa para falar. Mas acho que dá para a gente dividir um pouco sobre o que a gente pode comemorar e algumas barreiras que a gente tem que enfrentar. A gente pode comemorar a questão da legislação brasileira e das políticas públicas que o Brasil conseguiu avançar para conseguir favorecer esses direitos às pessoas com deficiência. Né? Esse índice de matrículas, por exemplo, ele é fruto desse conjunto de questões. Por outro lado, as barreiras que a gente ainda tem que enfrentar têm a ver com o acesso dessas pessoas à educação. Então, embora estejam em classes inclusivas, escolas inclusivas, a maior parte das pessoas que estão fora da escola, elas têm alguma deficiência. Então, o Brasil ainda tem muito que avançar, ainda está a passos lentos. Além disso, ainda tem bastante que investir em formação de professores, acessibilidade de material didático e uma mudança dessa concepção do modelo de educação que a gente conhece, que vai deixando pessoas ao longo do caminho da trajetória escolar. Você acha que falta vagas para essas crianças, ou essas crianças não têm uma vaga específica, elas têm que entrar na vaga normal? Na verdade, o direito de acesso à educação, ele está garantido desde a Convenção. Sim. E aí, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem o valor de ementa constitucional no Brasil, esse direito também é garantido. E agora, com a Lei Brasileira de Inclusão, houve mais um reforço para dizer que nenhuma escola pode recusar a matrícula, nem dificultar esse processo, nem cobrar taxas adicionais. Então, não existem vagas destinadas à pessoa com deficiência. Todo mundo tem direito de acesso à escola e a escola não pode negar isso. Até porque se você mora num certo bairro, numa certa região, e você coloca o seu filho numa escola pública, municipal ou estadual, se o seu filho tem deficiência, ele também tem direito a uma vaga na escola. Aonde que está o grande problema? Se não está... Essa questão das vagas é uma outra coisa, mas a questão dos professores, do tipo de ensino para essa pessoa, tem que ter uma diferença ou não? Isso ainda é uma coisa que fica estigmatizada e a gente tem que falar disso para quebrar esse estigma, né? Então, acho que é importante complementar que esse acesso à educação, ele também vale para a educação privada. Então, a escola particular, por exemplo, também não pode recusar a matrícula nem dificultar esse processo de permanência desse estudante. Agora, em relação a esse modelo de educação, né, do que a gente está falando, normalmente a pergunta que se vem é: como eu faço para ensinar uma pessoa com Down na escola? Na verdade, a gente tem que virar uma chavinha e começar a pensar: como é que eu posso ensinar todas as crianças, toda a turma, incluindo essa criança com Down? Como que a gente pode fazer isso? O que a gente tem visto no trabalho de pesquisa do Instituto Rodrigo Mendes, visitando diferentes escolas em diferentes regiões do país, é que precisa mudar o jeito de enxergar a educação. Então, aquele professor que ensina de um único jeito para 40 alunos, ele não funciona para ninguém. Porque não são só as crianças com deficiência, as crianças com Down, que apresentam alguma dificuldade nesse processo de educação. E aí, então, é preciso repensar o jeito de fazer, entender quais são as barreiras dessa pessoa, dessa criança, para o acesso ao conhecimento, e aí atuando para reduzi-las. Então, se um aluno precisa de mais estímulos visuais, por exemplo, então, isso pode ajudá-la a ter acesso melhor ao conhecimento. Mas não é só ele que pode se beneficiar com isso. Tem outras crianças que têm uma memória visual melhor. Tem outras que precisam experimentar, ir a campo, entender qual é a conexão daquilo com a vida deles. Isso também ajuda as outras crianças. Então, a gente está falando de uma educação que faz sentido para todo mundo, e não só para as pessoas com deficiência. Quando a gente pensa em educação inclusiva, acho que vem todos esses desafios, né? Tanto da turma, da classe, dos professores, da sociedade em geral. Quando a gente pensa numa educação direcionada somente para uma pessoa com deficiência, por que esse modelo hoje é um modelo, digamos assim, retrógrado, ou que talvez vá deixar de existir daqui para frente com o avanço da educação? Quando a gente pensa no modelo inclusivo, a gente está dizendo que o espaço se adequa para receber aquela pessoa. Quando a gente pensa só na pessoa com deficiência, isso acaba não fazendo sentido. Porque o que significa
o termo pessoa com deficiência? É uma combinação das características daquela pessoa em interação com as barreiras para que ela possa participar plenamente da vida em sociedade. Então, a deficiência não está na pessoa, está na interação dessa vida em sociedade. É uma definição biosocial. Então, a gente precisa mudar o ambiente para que elas possam ter vez e voz e ser sujeitos de sua própria história. Então, é essa chavinha que precisa mudar. Então, quando a gente pensa, por que então eu não posso pensar só para esse menino que tem Down? Na verdade, é interessante de como eu posso ensiná-lo junto com os demais, inclusive envolvendo os próprios estudantes, os colegas, nesse processo de ensino e aprendizagem. Qual que é a importância do acompanhamento da família até para aprimorar ou ajudar essa pessoa com deficiência a desenvolver melhor as suas facilidades, ou a fala, as questões motoras? Eu imagino que tenha aqueles que têm mais acesso a esse tipo de ajuda desde cedo, talvez consiga desenvolver melhor e ter uma interação melhor numa sala de aula, é isso? O nosso cérebro humano, ele precisa ser exposto ao desafio para que ele aprenda. Isso serve para qualquer pessoa, tenha ela uma deficiência ou não. Quanto mais apostas são feitas, melhor é o desenvolvimento dessa pessoa. Então, a participação da família junto com a escola é fundamental, porque não existe um único responsável. Quando a gente fala de educação inclusiva, a responsabilidade é todo mundo que está, de alguma forma, direto ou indiretamente envolvido. Então, quanto mais apostas, quanto mais se esperar, quanto mais se mirar no melhor do desenvolvimento de cada uma dessas crianças, maior é a chance de que ela se desenvolva. Então, quando a gente trata uma pessoa com Down, por exemplo, como café com leite, tudo bem se ele não fizer isso, tudo bem se ele não aprender, tudo bem. Então, a gente vai também a gente vai criando um teto para que ele se desenvolva, em vez de ser um trampolim que ele possa voar e ser o que ele sonhar. Talvez podando as oportunidades para que ele se supere, como qualquer pessoa pode se superar dependendo do seu desafio daquele momento, certo? Exatamente. E você acredita que a questão do preconceito, é claro, a gente não pode ignorar isso, né? Existe preconceito ainda e isso às vezes é uma coisa que você nem sabe que você tem, nunca nem pensou sobre isso. Como que nós, brasileiros, podemos incluir cada vez mais e eliminando ou tirando, diminuindo esse preconceito com as pessoas com deficiência, principalmente com Down, na questão da educação, da inclusão no trabalho, que eles podem trabalhar, né? Eles podem ter uma vida mais independente, né? O preconceito, o que ele é, né? Ele é um resultado da falta de informação. Então, é importante que a gente, como sociedade, na nossa ambição enquanto sociedade, de que a gente comece a mirar na superação uma superação coletiva dessas barreiras. Então, quando a gente dá espaço, dá voz para essas pessoas, isso é o mais importante. E aí, desfazendo os preconceitos, o que seria isso, né? Geralmente, ter uma deficiência é conviver com o estigma da impossibilidade, da limitação, da fragilização, da superproteção e até da infantilização. Então, o que a gente tem que fazer é de olhar para aquela pessoa como um indivíduo integral e entender que a deficiência não o define. A deficiência é só uma característica dentre tantas outras que ele é, como gostar de viajar, por exemplo, de ser uma pessoa comunicativa, ou ser uma pessoa tímida, ou uma pessoa que gosta de esportes. A deficiência é mais uma dessas características que não vai definir. Então, por isso que não faz sentido eu pensar numa saída, uma receita, numa única solução para incluir uma pessoa. Porque duas pessoas com síndrome de Down são totalmente diferentes uma para outra, da outra. Então, o que funciona para uma pode não funcionar para outra. É como irmãos, né? Que são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe na mesma casa. São duas pessoas completamente diferentes, né? Mesmo até gêmeos, muitas vezes, são totalmente diferentes. Exatamente. O nosso tempo vai terminando, mas eu quero que a Aline fale um pouquinho rapidamente sobre o Diversa, que é uma plataforma que pode ajudar não só professores, familiares e até empregadores, né? No que diz respeito à inclusão com síndrome de Down, né? É isso mesmo. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida ou quiser saber mais sobre o movimento de inclusão de pessoas com deficiência, conhecer práticas, artigos de especialistas e até participar de uma comunidade virtual onde qualquer pessoa pode compartilhar suas dúvidas e dificuldades, é só acessar diversa.org.br.